Me divorciei, tenho que pagar a pensão ao meu cônjuge? Acho que é um gancho da pergunta anterior. Também depende. Ou seja, pessoal, a gente já descobriu que depende. Tudo depende. O mundo é relativo. O mundo é relativo. Nessa questão... O direito é relativo. E aproveitando, só vou fazer um gancho aqui com essa pergunta. Eu acrescento ainda na pergunta, porque a pensão paga tanto do marido, do ex-marido no caso, né, a favor da ex-esposa, quanto a esposa a favor do ex-marido. Tanto lá quanto cá, diríamos assim. O que o direito tem a dizer a esse respeito? Assim, na verdade, essa questão de ser o marido ou ser a esposa que faz o pagamento, é que a gente está acostumado a viver nessa questão de família patriarcal, onde o pai sustenta a casa, onde o marido sustenta a casa e a esposa fica em casa. Mas a gente vê hoje em dia uma inversão disso, que a mulher ganha mais, ou que o homem está desempregado naquela época, ou que ele deixou o trabalho. Então, assim, importa quem precisa receber o dinheiro e quem pode pagar esse dinheiro. Assim, normalmente, pela formação da nossa sociedade mesmo, a gente vê que normalmente é a mulher que deixa de trabalhar e vai ficar em casa, enquanto o marido sai para o trabalho, para fazer o sustento, que é essa visão que a gente tem desde antigamente, que algumas vezes perduram, algumas vezes não perduram. Mas a grande questão aí, né para falar sobre esses alimentos a gente chama de alimentos conjugais, é de que quando você tá lá com a sua esposa, a sua esposa tá em casa e você tá trabalhando, e você, às vezes, você até pediu pra sua esposa ficar em casa pra ela ajudar a cuidar das coisas em casa, e você falou, eu vou sustentar a casa, pode ficar tranquila. E aí você sai pra trabalhar, ganha um dinheiro e tudo mais, e você começa a dar um padrão de vida pra ela que ela não tinha antes. Então você começa, você pode pagar um lugar melhor, você consegue dirigir um carro hoje, você não precisa andar de ônibus. Você pode pedir iFood 4 vezes na semana. Você pode ir no shopping e gastar tanto de dinheiro. Você tem um cartão pra você, né? E aí, de repente, as coisas vão mal, as coisas começam a cair por terra e não, a gente vai se separar. E aí ela olha e fala assim, eu não tenho trabalho. O dinheiro vinha todo dele. Como que eu vou fazer pra sobreviver agora, né? Além dessa divisão dos bens que tem que ter, além dessa divisão do patrimônio. Aí vem a parte de, se você conseguiu proporcionar essa vida para ela por todo esse tempo, então isso significa, o direito entende que até ela se estabelecer, até ela conseguir andar com as próprias pernas, você tem que continuar mantendo um padrão similar, não precisa ser exatamente daquele jeito que vocês viviam, até porque vão ter outros gastos, por exemplo, como aluguel, como todas as outras despesas que tem que para manter duas casas, né? Mas que ela tem que continuar tendo um padrão de vida similar ao que ela tinha. Então, existe esse direito de prestação de alimentos entre os cônjuges. De novo, a gente vai falar, existe a possibilidade de pagamento e existe a necessidade de alguém precisar dos alimentos. Então, assim, ela precisa para se sustentar e ela precisa porque ela simplesmente não pode fazer assim, do nada. Tá num padrão de vida, num padrão de sociedade que ela tá acostumada, e só porque vocês resolveram que vocês não querem mais casar, e ela vai pro padrão de vida X, zero, negativo, entendeu? Entendi. Então a gente sempre considera necessidade e possibilidade, mas a gente tem que ver também essa questão de que não pode ter uma queda abrupta. E aí, só que não é para sempre. A pessoa, quando ela começa a pagar, a grande questão dela é, eu vou pagar para sempre. Não, aí você tem que estipular. Que é até que a outra pessoa consiga se recuperar, que ela consiga caminhar com os próprios pés, que ela consiga manter um padrão de vida aceitável, e aí você não tem mais essa necessidade de fazer esse pagamento. Por isso que sempre precisa de auxílio jurídico, porque senão não tem como estabelecer. Maravilha, doutora. Damas e cavaleiros, espero que tenha gostado do vídeo. Temos um site que eu vou deixar aqui na tela, é o equipeaas.com.br, vou deixar o link na descrição também. Peço que vocês acessem o site, lá tem alguns casos
mais comuns, mais frequentes de violação dos direitos dos brasileiros, né? Gostaria que você acessasse o site e contasse para nós se já ocorreu alguma coisa em questão de violação de direitos, seja de família, trabalhista, enfim. Peço para que vocês acessem lá, contem um pouco sobre a sua história. Gostaríamos de estar inteirado dessa situação e ficamos por aqui. Muito obrigado.